Olá, hermanos, bem-vindos al Seminario Teológico del Instituto Reformado Beriano. Soy el pastor y maestro Márcio Almeida y vamos a empezar nuestro estudio bíblico con Introducción a la Teología Reformada, hablando del tema las Sagradas Escrituras. Amém? E para falar de las Sagradas Escrituras, nosotros vamos empezar aqui hablando sobre a reforma protestante que ocorreu em el siglo de número 16, hablando de las 5 solas, que é um resumen de las creencias teológicas básicas de los reformadores protestantes em contraposição com a doutrina católica. E as 5 solas são: sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. Amém? Que basicamente tem o significado que sola Escritura, que solamente significa solo por las Escrituras, é decir, afirma que as escrituras devem governar sobre as tradições e interpretações de la igreja, que se considerem sujetas a las escrituras, ou seja, que nós reconhecemos a autoridade solamente de las escrituras e não de las tradições. Amém? A segunda, sola fide, que significa solo por fé, é decir, que afirma que as buenas obras não são um meio e tampouco um requisito para a salvação. Nós somos salvos por la fé e fé solamente em Cristo Jesus. Amém? El outro lema, sola gratia, que significa solo por gracia, que exclui especificamente o mérito hecho por uma pessoa como parte do logro de la salvação, ou seja, que nós não somos salvos por mérito, que nós somos salvos solamente por la gracia. Amém? E outro ponto também, solo através de Cristo, solo Christus, não? Que significa que nós entendemos que não há mediador entre Deus, que não há uma pessoa em el mundo hoje que substitui a Cristo como mediador entre Deus e os homens. Solamente Cristo é o mediador de la igreja. Vale? Nós somos salvos solamente por Cristo. Amém? Ou seja, hasta agora aceptamos solamente a autoridade das Escrituras, somos salvos solamente por la fé, por la gracia e não por obras, e através da persona de nosso Senhor Jesucristo. Amém? E também soli Deo glória, que significa la glória solo para Deus. Ou seja, é interpretada dentro de nossa teologia que nenhuma mescla nem necessidade de boas obras é necessário para poder ter a salvação, e que a glória da salvação é solamente de Cristo, e isso chamamos de monergismo. Nós somos monergistas, que significa que o homem não ajuda de alguma maneira a Deus em esse plano maravilhoso e soberano de salvação. A los que creem que é necessária a ajuda do homem, a essas pessoas nós chamamos de sinergistas. Amém? Outra coisa aqui, a ver um momento. Continuando com nosso estudo, solamente a Bíblia é a palavra autorizada por Deus.
solamente la Biblia es la autoridad dentro de la iglesia, solamente el registro de las escrituras es infalible e solamente a Bíblia é verdadeira. Em 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 13, o apóstolo São Pablo, inspirado por el Espírito Santo, habla assim: Assim que não derramos de dar graças a Deus, porque al oír ustedes la palavra de Deus que les predicamos, la aceptaram, não como palavra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Amén. Entonces, hablando aquí que después de oír la predicación del apóstol San Pablo, ellos recibieron y aceptaron no como palabra humana, pero sí como palabra de Dios. Amén. E as palavras de Jesus em São Juan, capítulo 17, de número 17, hablando de la palavra, Jesus habla assim: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Amém? La suficiência de las escrituras. Solo las escrituras são nuestra regla de fé e prática. Não aceitamos outra fuente de revelação. La tradición no es comparada con la autoridad de la escritura y las revelaciones actuales no son comparadas con las revelaciones registradas en la Biblia. Também la Biblia afirma que la creación revela la existencia de Dios hasta el día de hoy, que la providencia de Dios também lo revela. La revelación es única desde el principio y que Dios continúa revelándose a través de la creación. Isso podemos chamar de revelación general, ¿no? O sea, que solamente por la observación de la creación es posible saber que hay un Dios en el universo. Amén. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 20, habla assim: porque as coisas invisíveis de Ele, hablando de Deus, su eterno poder e deidade, se hacen claramente visíveis desde a criação do mundo, sendo entendidas por meio de las coisas hechas, de modo que não têm excusa. Amém? Deus se revela através das Escrituras. Esse tipo de revelação, hablamos primeiramente de la revelación general, que es la revelación a través de la naturaleza, de las cosas creadas, de las cosas que fueron formadas. Essa es la revelación general. E também há outro tipo de revelação, que é a revelação de Deus a través de las Sagradas Escrituras, que nós chamamos de revelação especial. Em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16, habla: por quê? Não me avergüenzo del Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Então, aqui o apóstolo afirma que o poder de Deus se manifesta por meio do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê em las Sagradas Escrituras. E em 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18, habla assim: porque a palavra de la cruz é loucura a los que se perdem, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amém? Deus e sua palavra não estão limitados ao tempo. ¿Por quê? Porque Jesucristo é o mesmo ayer, hoy e por los siglos. Afirma a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25, habla assim: porque a Escritura disse: todo homem é como hierba, e sua grandeza é como a flor de la hierba. La hierba se seca e la flor se cai, pero la palavra del Senhor permanece para sempre. Há aqueles que al dia de hoje hablam que a palavra de Deus já está ultrapassada, que já é algo antigo, que já não tem tanta
credibilidade, que o tempo ha cambiado, a cultura já é outra. Incluso há pastores e até o Papa se manifestou há pouco tempo falando que a Bíblia já é um livro obsoleto e que necessita ser atualizada, pero a revelação da palavra de Deus afirma que isso não é verdadeiro, que essa afirmação é verdadeira. Vale? Por quê? Porque a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? O mensaje revelado em el passado a través de los profetas, a través de los reyes, ¿no? A través de los sacerdotes, essas palavras continuam válidas hasta o dia de hoje. Por quê? Porque desde o princípio denuncia o pecado, que é o problema da humanidade. Además de isso, desde o princípio também chama o pecador al arrependimento. Por outro lado, também apresenta a solução que é Cristo. Desde os tempos de los profetas, os profetas já veniam profetizando, não, que o Messias iba a se manifestar, que iba a se levantar para salvar su pueblo. Em Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10, a palavra de Deus habla assim: recordás lo que ha passado desde tempos antigos. Eu sou Deus e não há outro. Sou Deus e não há nadie igual a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio, anuncio o futuro desde muito antes. Eu digo, mis planes se realizarão. Haré todo lo que propongo. Amém? Então, aqui podemos ter o conhecimento que todo lo que Deus falou antiguamente por los padres, por los patriarcas, por los profetas, por los sacerdotes e também por los apóstolos, todo lo que Deus falou através da boca de seus servos será cumprido. Amém, irmãos? Vamos falar um pouco agora da Igreja Romana. A Igreja Romana considera a tradição como fonte de autoridade. Isso impede igualdade com a Bíblia, não? Entende que a Igreja originou a Bíblia e que tem autoridade sobre ela, não? É uma das argumentações aí sobre o tema da autoridade da Igreja. E esta é a base para doutrinas antibíblicas criadas por los concílios que houve durante a história da Igreja. Por outro lado, a Igreja reformada entende que solamente a Escritura tem a autoridade. E algumas igrejas evangélicas aceitam outra fonte de autoridade, por exemplo, os mormones, os testigos de Jeová, os adventistas. Por quê? Porque aceitam também a revelação de los fundadores dessas igrejas, dessas sectas, vamos dizer assim, em pé de igualdade com a Bíblia também. Vale, tem outros livros que têm autoridade igual ou superior à própria palavra de Deus. E também o subjetivismo evangélico coloca a autoridade em el Deus me habló, ¿no? Isso é muito comum hoje com o tema de los profetas dentro da igreja, ¿no? Que as pessoas que dizem que têm algum tipo de revelação especial e põem a autoridade de seus ministérios ou do mensagem sobre essa dicha revelação. Vale? Segunda de Timoteu, capítulo de número 3, versículo 16 e 17, habla assim. A veces, quando os creyentes conservadores dizem que nada mais que a Bíblia é necessária para o crescimento espiritual, são etiquetados como frios
insensibles a la acción del Espíritu Santo. Pero es la Biblia misma la que afirma esta suficiencia. Pablo le escreveu a Timoteo, e agora sim vamos ler o texto aí de Tessalonicenses, vale? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, inteiramente preparado para toda buena obra, ¿vale? Entonces la escritura de Dios, la palabra de Dios es suficiente para cumplir todo isso que acabamos de dizer aqui, não? Que é que é inspirada por Deus, útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e preparado e inteiramente preparado para toda boa obra. Según esse texto, todo lo que uma pessoa necessita para alcançar o nível espiritual mais alto em esta vida se pode encontrar em las Escrituras. Por lo tanto, la Escritura é suficiente. O estudio de las Escrituras deve ser, primeiro, uma fuente de vida devocional. Segundo, uma melhora em la relação espiritual com Deus. Terceiro, digno de confiança para aumentar nossa sabedoria e vigor espiritual. Amém? Que Deus te bendiga e nos vemos em la próxima classe, em nome de Jesus.